Olá, pessoal, vamos lá, voltando, né? Lembrar vocês de beber água. Não sei se vocês viram aí que o DF está em estado de alerta vermelho, né? Devido à baixa umidade e às altas temperaturas. Então, beba água, use protetor solar, evite de ficar exposto ao sol, principalmente entre as 10 da manhã e as 4, 5 da tarde, né? Se tiver que sair, fazer atividade física, faça nesses horários onde o sol tá mais tranquilo, né? Tá feio o negócio, né, gente? Esse calorão, os incêndios, tá cada ano pior. É muito ruim pra nossa saúde. Mas vamos lá, dando continuidade aqui à nossa aula de hoje, sem mais delongas, a gente vai falar agora de um assunto bem importante, que é a infecção hospitalar. A infecção hospitalar, hoje ela é considerada um grave problema de saúde pública, porque a maioria das vezes, assim, eu acho que eu posso dizer 90% das vezes ou mais, essas infecções são de cunho que poderia ser evitado. Então, isso está muito nas mãos do profissional de saúde e também na educação dessa pessoa enquanto usuário, do paciente, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, não só pela segurança do paciente, mas pela nossa segurança também, né? Falar em segurança do paciente, nós vamos estudar um pouquinho sobre a Política Nacional de Segurança do Paciente, onde ela fala muito disso, né? Higienização da mão, o cuidado para prevenir quedas e tudo isso, né? Ela entra bem aí na biossegurança, né? É bem ativa nessa parte. Então, a infecção hospitalar ela está relacionada à internação ou a um procedimento hospitalar, né? O próprio nome já diz. Ela pode ser adquirida após a admissão do paciente ou ela pode se manifestar após a internação e mesmo até após a alta. A gente vai ver que tem uns períodos para isso, né? Às vezes a pessoa adquire essa infecção ainda no hospital, mas aí ela tem alta e ela só vai se manifestar depois disso devido ao tempo de incubação, né? A gente sabe que as doenças, elas têm, principalmente as doenças infecciosas, né? Ela tem um tempo de incubação. Então, por exemplo, você adquiriu ali uma infecção das amígdalas, infecção comum de garganta, né? Ela vai demorar em média de 4 a 7 dias para aparecer os primeiros sinais e sintomas. Isso a gente chama de tempo de incubação, né? Nós temos também a infecção comunitária, a gente precisa fazer essa diferença. Essa infecção comunitária é aquela que foi adquirida fora do ambiente hospitalar, pode ser no trabalho, onde a pessoa mora, só que aí ela vai ser constatada na admissão do paciente, ou dependendo do seu período de incubação. Como que eu posso passar isso para vocês, né? O paciente chegou aqui com sinal de febre, com alguma disfunção que a gente detectou que foi uma infecção. Ele já chegou aqui com essa infecção no nosso atendimento. Então, eu sei que ele não adquiriu isso aqui no hospital. Então, a gente vai considerar ela uma infecção comunitária. Ou ele pode ser internado por um determinado motivo. E aí, depois de 2, 3 dias, ele apresentou ali a infecção. Só que a gente percebe que é um tipo de infecção que ela tem um período de incubação de 7 dias. Tem só 2 dias que o paciente está internado. É impossível que ele tenha adquirido essa infecção no ambiente hospitalar. Por isso, ela também vai ser considerada uma infecção comunitária, né? E ela está associada a complicações ou extensão de infecção já presente na admissão, exceto se houver mudança de organismo. Então, o paciente foi internado com uma infecção de garganta, que era uma infecção comunitária, e aqui ele foi descoberto uma infecção, depois de alguns dias de internação, ele apresentou uma infecção de urina. Ele não veio com ela lá de fora, né? Ele internou por um motivo, mas aqui dentro ele adquiriu essa outro tipo de infecção. Aí ele vai ser um paciente que se enquadra nos dois quadros, tanto a infecção comunitária quanto a infecção hospitalar. Essas infecções hospitalares a gente também pode chamar de IRA, né? Que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. Elas são problema de saúde pública e são os eventos adversos associados à assistência à saúde mais frequentes, com alta morbimortalidade, que repercutem diretamente na segurança do paciente, por sua vez na qualidade do serviço de assistência, né? O que foi prestado a esse paciente.
Nesse aspecto, é possível verificar que na literatura científica que centenas de milhões de pacientes são afetados pelas IRAs a cada ano em todo o mundo. E ela tem um alto teor de mortalidade, né? Isso é o pior, a gente precisa aí evitar que o paciente seja acometido, porque depois que isso acontece, muitos deles vêm a óbito, né? Então, eu trouxe aqui uns números que a cada 100 pacientes hospitalizados em 7 países desenvolvidos e 10 em países em desenvolvimento irão adquirir pelo menos um tipo de infecção relacionada à assistência. Então, vocês veem que é um número alto, né? 10 de 100, a gente está falando de 10% de todos os pacientes hospitalizados. Também temos um estudo da Organização Mundial da Saúde que diz que a maior prevalência das infecções relacionadas à assistência ocorre em unidade de terapia intensiva, nas UTIs, né? E enfermarias cirúrgicas. Então, vocês percebem que são locais onde nós já temos paciente crítico. Muitas vezes eles têm uma imunidade mais baixa. Tem ali outros pacientes também que têm doenças transmissíveis. Então, nesses locais tem uma maior alta, né? Aqui mais alguns números, né? Se nós fizermos a higienização correta das mãos e usar todos os programas de controle, né, nós podemos reduzir aí em até 70% esse índice de infecções hospitalares. Tem um passarinho cantando bem ali na janela para fazer o fundo musical, né, do vídeo. E aproximadamente 20 a 30% das infecções são consideradas preveníveis, essas que acontecem devido à assistência, né? Para alcançar alguns objetivos, o plano de ação estabeleceu 5 objetivos estratégicos, né? No slide anterior, quando vocês forem estudar, eu pulei ali para não ficar uma leitura muito cansativa, mas a gente está falando de segurança do paciente. E aí nós temos 5 ações globais que têm objetivos. Vamos voltar só uma aqui? Não, é isso mesmo. Então, quais são essas estratégias? Melhorar a consciência e a compreensão da resistência microbiana, ou seja, a pessoa não pode ir lá, o medicamento foi prescrito por 7 dias do antibiótico, aí a pessoa toma 3 dias, teve melhora dos sintomas, para de tomar. O que acontece? Aquele micro-organismo, bactéria, né? Ela não foi totalmente destruída e quando ela entrar em contato novamente com aquele antibiótico, ela já conhece a ação dele e ele não vai mais poder destruí-la. Então, ela se tornou resistente àquele antibiótico. E cada vez nós vamos ter que usar antibióticos de mais alto custo e por maior período de tempo. E vai chegar uma hora, se continuar desse jeito, né? Que nós não vamos ter antibiótico. E aí nós vamos ter aquela bactéria multiresistente, onde não existe um tratamento para ela. Então, a gente precisa fazer essa orientação, né? Melhorar essa consciência da resistência microbiana. Também fortalecer o conhecimento através da vigilância e investigação. Reduzir a incidência de infecção através de saneamento eficaz, higiene e medidas de prevenção. Otimizar e utilizar os agentes antimicrobianos na saúde humana e animal e garantir o investimento sustentável em novos medicamentos, diagnósticos, vacinas e entre outros. Ou seja, trabalhar com prevenção, né, gente? A infecção relacionada à assistência à saúde em neonatologia. Então, nós temos a infecção relacionada à assistência em adultos e nós vamos ter um protocolo um pouco diferenciado para a assistência aos pacientes neonatos, né? O que é o neonato? É aquele nascido até 30 dias de vida, a gente considera ele neonato, né? Nova vida aí. Deixa eu só ver aqui o slide certinho. Então, nós vamos trabalhar aqui com esse tipo de protocolo diferente para o neonato, né? Então, o que é uma infecção relacionada à assistência à saúde em neonatologia? Eu não achei aqui o slide, gente, mas eu vou trazer isso para vocês, né? Eu tava passando aqui procurando. Quando que um paciente ele é considerado infecção hospitalar? Quando essa infecção, isso daí eu vou querer que vocês anotem no caderno, porque eu tô vendo que eu não coloquei no slide, ou então eu passei por ele e não vi. Ele vai ser considerado infecção hospitalar quando essa infecção foi
ela foi manifestada aí, né, 72 horas após a internação hospitalar. Então, esse paciente chegou, foi atendido e internado, 72 horas depois, ele manifesta algum tipo de infecção. Foi investigado, viu-se que aquela infecção tem um tempo de incubação curto, né? Ela não veio lá de fora, vai ser considerada infecção hospitalar, tá? Então, a infecção neonato são infecções adquiridas por via transplacentária, ou seja, ainda no útero, né? Passou pela placenta, e acometimento intraútero. Exemplo, herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Aqui eu coloquei alguns exemplos de doenças que podem ser transmitidas aí por via transplacentária, né? Esse paciente ainda estava ali no útero da mãezinha e aí ele adquiriu essa infecção. Essas são infecções relacionadas à assistência, tá? As infecções relacionadas à assistência à saúde precoce de provável origem materna. Então, presta atenção. Aquelas que a gente falou antes, elas eram infecções de origem materna. Elas foram relacionadas à assistência à saúde porque ela foi transmitida ainda pela placenta, né? Agora, nós temos aqui de provável origem materna. Ela pode ser ou não de origem materna. Ela é uma infecção cuja evidência diagnóstica ocorreu nas primeiras 48 horas de vida, com o fator de risco de provável origem materna. Elas definem-se como fatores de risco materno. Então, o bebezinho ele já tem 48 horas de vida extrauterina. Ele já estava ali fora quando ele começou a apresentar essas evidências diagnósticas, né? E aí, o que eu vou considerar um risco materno? Como que eu vou saber se isso pode ser ou não da mãe, né? Quando a mãe apresentou bolsa rota maior que 18 horas, cerclagem ou pessário, que é quando ela tem aquele risco de aborto, e aí coloca como se fosse uma telinha ali no colo do útero mesmo, e essa mulher precisa manter o repouso, né? Trabalho de parto em gestação de menor que 37 semanas, procedimento de medicina fetal nas últimas 72 horas, infecção do trato urinário da mãe sem tratamento nas últimas 72 horas. Então, tudo isso eu vou considerar risco materno para que possa se desenvolver uma infecção neonato. Aí, continuando. Febre materna nas últimas 48 horas antes do parto, colonização pelo Streptococo B em gestante, sem quimioprofilaxia intraparto, quando foi indicada, né? A coriomenite, ela é uma febre sem uma causa aparente, ela também vai apresentar alguns sintomas como taquicardia materna, né? Maior que 100 batimentos por minuto. Taquicardia fetal, maior que 160 batimentos por minuto. Dor ou desconforto intrauterino, persistente, líquido amniótico com odor fétido e leucocitose. Então, você vê aqui que a coriomenite, ela é um tipo de infecção que apresenta vários sintomas, porém, ela não tem uma causa específica, né? Ela não tem, assim, uma bactéria que cause especificamente ela, né? Deixa eu ver o que mais. Infecções relacionadas à assistência à saúde tardia de origem hospitalar. Aqui, essa infecção ela já não foi mais adquirida pela mãe, ela realmente foi adquirida ali na internação hospitalar. Esse feto, esse neonato, né, conseguiu essa infecção lá já no hospital e ela não tem relação com a saúde da mãe. Então, infecção cuja evidência diagnóstica ocorre após as 48 horas de vida, as primeiras 48 horas. Então, vamos falar aqui, porque tem uma professora, né, de cursinho que ela fala assim, onde tem número tem questão. Então, vamos deixar isso bem explícito aqui, para não ficar dúvidas. Um adulto ou uma criança com infecção de origem hospitalar é aquela que se apresentou 72 horas após a internação dessa pessoa. Uma criança com infecção de provável origem materna é aquela que apresenta os sinais nas primeiras 48 horas de vida e a mãe apresentou algum desses sinais que a gente falou agora. E a infecção relacionada à assistência tardia de origem hospitalar, ou seja, do neonato, mas ela não tem relação com a mãe, não tem ligação com a saúde da mãe, ela se apresenta
após as primeiras 48 horas de vida. Anota isso no caderno, faz um esquemazinho, né, uma separação para vocês não se confundirem na hora de responder as questões. Então, para fins epidemiológicos, será considerada uma ira neonato tardia de provável origem hospitalar, lembra que a outra era provável origem materna, né? Então, aqui falando da hospitalar, aquela infecção diagnosticada enquanto o neonato estiver internado em uma unidade de assistência ou logo após a sua alta, de acordo com o início da manifestação dos sintomas. E aí, aqui agora a gente vai partir para falar um pouco sobre a lavagem das mãos, que ela é isoladamente a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares. Quando eu trouxer aqui a aula da lavagem das mãos, a gente vai falar especificamente disso, né? Aqui a gente vai dar só uma pincelada nessa aula de hoje, porque o assunto específico não é esse. Mas vocês vão ver que nós temos um momento certo para fazer a higienização das mãos. Nós vamos falar disso na próxima aula, tá? Não perca os próximos episódios. A lavagem das mãos, ela é a fricção manual vigorosa de toda a superfície. É esfregar mesmo a mão, né? Pode ser feito com detergente ou sabão líquido neutro, enxaguar em água corrente, ou ela também pode ser feita com a solução alcoólica, né? Aí já não seria a lavagem, seria a higienização. Lembrando que lavagem ou higienização não interfere no uso da luva. Ou seja, porque eu vou lavar a luva, vou usar a luva, não vou lavar a mão. Não existe isso, tá? Independente do uso da luva, a gente tem que fazer a higienização das mãos, seja ela a lavagem ou a higienização, né? Nós temos também a lavagem antisepsia cirúrgica das mãos, que ela é realizada nos procedimentos, quando a gente vai fazer algum procedimento estéril, né? Pode ser chamado também de degermação das mãos, a gente vai falar disso. E aí a gente entra num assunto bem importante, que é a precaução das doenças, né? Precaução de transmissão de doenças. Ela é uma prevenção da transmissão de micro-organismos de um paciente para o outro. A gente chama isso de infecção cruzada. De que forma que acontece? Eu tô aqui atendendo o leito 3 e o leito 6. Aí eu fui lá, prestei assistência para o paciente do leito 3. Saí de lá e não lavei a minha mãozinha. E aí eu vou lá prestar outro tipo de assistência para o paciente do leito 6. O que eu fiz? Levei o micro-organismo do leito 3 para o 6. E isso foi uma infecção cruzada. É quando eu levo infecção de um paciente para o outro através da minha pessoa, que sou profissional da saúde, né? Nós vamos ter uma separação de precaução padrão, precaução de contato, precaução de aerosóis e precaução de gotículas. Então, agora nós vamos entender aqui direitinho o que é cada uma. O que é a precaução padrão? É aquela que eu vou usar para todos os pacientes. Eu até já falei isso em uma aula, né? Até que me prove o contrário, todo mundo é contaminado. Então, a precaução padrão eu vou usar para todo paciente, porque eu ainda não tenho provavelmente os exames dele. A gente ainda não sabe até que grau ele é contaminado, então eu vou fazer isso com todo mundo. Por exemplo, ali na porta de entrada do pronto-socorro, eu sempre devo usar máscara, sempre devo usar luva. Quando eu vou fazer algum procedimento, né, que tenha risco de material biológico, lembrando que para tocar em pele íntegra não precisa de luva, por isso que a gente tem que fazer a higienização das mãos, né? Então, a precaução padrão, ela é para todo e qualquer paciente. A gente vai fazer a higienização das mãos, seja com água e sabão ou com álcool 70%. Vai ser feito o uso de luva quando tiver o risco de material biológico, que pode ser membrana, mucosa, sangue, né? Se não, para pele íntegra, você vai usar a sua mão sem luva, mas utilizando a lavagem das mãos sempre. Óculos e máscara, quando tiver o risco de contato com secreção, como sangue, né? E também quando tiver o risco aí de transmissão de gotículas ou aerosóis. A caixa pérfuro-cortante, ela vai ser usada em todas as situações quando eu precisar fazer o descarte de algum pérfuro-cortante, né? Então, agulha, seringa, às vezes aquela lanceta que você usa para ver a glicemia, sempre vai ser utilizada. Vocês vão ver que a caixa de pérfuro-cortantes e a higienização da mão, ela tá em todo tipo de precaução, seja ela padrão, contato, né? Todos a gente vai usar esse. E aí eu coloquei aqui a imagenzinha, que fica bem fácil da gente decorar, né? Aqui é decoreba mesmo. Então, vamos iniciar o atendimento pela higienização das mãos.
Luva e avental, você vai utilizar se você tiver o risco de contato com materiais biológicos e da mesma forma máscara e óculos. Então, eu cheguei aqui para te atender. Esse paciente está vomitando sangue. Um exemplo. Eu não sei se ele tem algum tipo de contaminação, o que ele pode me transmitir. Então, vou me paramentar para estar prevenindo, né? Eu ainda nem tenho os exames dele, mas eu vou utilizar isso. Vai aí da sua concepção. Você vai ter que ter ali um auxílio, né, da sua consciência profissional, uma avaliação clínica para ver que tipo de procedimento você vai precisar utilizar na hora de se paramentar na precaução padrão. E aí a caixa de pérfuro cortantes, assim como a higienização das mãos, ela é obrigatória. Sempre que eu vou descartar algum material que seja pérfuro cortante, eu vou descartar no local correto, né? E com isso eu estou protegendo a mim e aos meus colegas que vão dar continuidade da assistência. A precaução de contato, ela é utilizada para infecções de micro-organismos multiresistentes que vão ser disseminados ali através do contato, o próprio nome já diz, né? Então, por exemplo, a pessoa tá lá com catapora, tem aquele carocinho lá, né, que ele é contaminado. Se eu tocar nele, eu sei que eu vou estar me contaminando. Então, tudo que for por contato, a gente vai utilizar. O que eu posso usar, por exemplo, aqui? Varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster, disseminação de imunossuprimidos. Então, sempre que eu for ter contato com algo que possa me contaminar, eu vou fazer esse tipo de procedimento. E aí, o que eu vou utilizar na precaução de contato? Eu vou utilizar higienização das mãos, avental, luva e o quarto privativo. Então, se o paciente tem uma doença que é disseminada por contato, o indicado é que ele fique no quarto privativo, isolamento, né? Aí, o que a gente tem que saber do isolamento? Ele tem que ficar sozinho nesse isolamento? Não necessariamente. Se eu tenho outro paciente que tem ali o mesmo tipo de organismo multiresistente que ele tem, né, o mesmo tipo de bactéria, o vírus, eles vão ficar juntos nesse quarto e as camas têm que ter pelo menos 1 metro de separação. As camas não, as macas, né? Elas não podem estar muito próximas ali, mas desde que seja o mesmo micro-organismo que acomete os dois pacientes, eles podem estar juntos nesse quarto privativo, tá? Nesse caso, a gente não precisa fazer uso de máscara ou luva, se ele não tiver outra doença associada. De máscara ou luva não, gente, perdão, a luva é obrigatória nesse caso, né? A gente não precisa fazer uso de máscara ou óculos, porque ele não dissemina por vias aéreas, ele é através do contato, né? Então, o obrigatório aqui é avental, luva, higienização das mãos e o quarto privativo ou isolamento, né? Quando não tiver a disponibilidade do quarto privativo. Aí já as gotículas, ela é indicada para pacientes portadores de infecção ou micro-organismos vivos transmissíveis por gotículas. Aí por onde que a gente transmite a gotícula? Tosse, espirro, a fala, tudo isso transmite gotículas, né? E o exemplo de doenças que nós temos: meningite bacteriana, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, todas essas são transmitidas por gotículas. O que vai ser necessário, né? Qual a paramentação para esse tipo de transmissão? Para gotículas, a gente vai usar obrigatoriamente higienização das mãos, máscara cirúrgica para o profissional de saúde. Sempre antes de entrar no quarto, você já entra com a máscara cirúrgica. E se o paciente for ser se ele for ser transferido dentro da unidade, né? Se ele for realizar algum exame, aí a gente vai utilizar essa máscara no paciente também. Agora, enquanto ele estiver lá dentro do quartinho privativo dele, ele pode ficar sem a máscara, tá? A porta tem que ficar fechada. E tem que ter a identificação na porta do quarto também, tá? Isolamento, paciente com doença transmissível por gotícula. Tem que estar lá para todo mundo que for entrar, fazer a paramentação correta e a gente diminuir o risco de transmissão. Então, sempre tem que ter obrigatoriamente lavagem das mãos, uso de máscara cirúrgica e quarto privativo. Essa é a paramentação obrigatória para o paciente que transmite gotículas. Uma coisa importante: esse paciente pode ficar junto com outro que tenha
que tem a mesma doença? Pode também, desde que haja essa separação das macas de pelo menos 1 metro, tá? E aí, por último, nós temos a infecção por aerosol. Ela é a mais cabulosa, né? Vamos dizer assim. Ela é a que tem maior disseminação, que são partículas que têm maior que 5 microns. Eu já tinha falado isso na última aula, né? Então, ela tem um poder maior de disseminação. E aí, por isso, a gente tem que ter um cuidado maior também com esse paciente, né? Então, quais são as doenças que são transmitidas por aerosol? Varicela, herpes zoster, sarampo, tuberculose pulmonar ou laríngea. Então, preste atenção que nós temos aqui somente 4 doenças que são transmitidas por aerosóis. Olha só que facilidade na hora de decorar. Professora, como que eu vou saber que doença que é transmitida por gotícula ou por aerosol? Simples, você vai decorar o que é por aerosol. Todas aquelas que não forem por aerosol vão ser por gotículas. Olha que nós estamos falando de doenças que são transmitidas aqui através da fala, da tosse, do espirro, né, da respiração. Então, não confunda isso com contato ou com padrão, tá? Então, vamos lá. Varicela, herpes zoster, elas são transmitidas por contato e por aerosol. Lembra que nós falamos dela lá na primeira? Então, se atentem para isso aí. Às vezes, a doença pode ser transmitida por mais de um tipo de precaução, né? Então, varicela, herpes zoster, sarampo e tuberculose, pode ser ela pulmonar ou laríngea, são doenças que são transmitidas por aerosóis. Nesse caso, não é indicado que o paciente divida o quarto privativo com outro paciente. Não teve jeito, ele precisou, só tinha aquele isolamento, aí só pode dividir se essas pessoas tiverem o mesmo tipo de bactéria, tá? Os dois têm tuberculose, mas um é tuberculose pulmonar e o outro laríngea, não pode dividir o isolamento, tá bom? Que tipo de precaução que nós vamos usar para esse paciente? A precaução padrão, que é aquela utilizada para todo mundo, máscara N95 ou PFF2, né, que é equivalente para o profissional de saúde. Ele também não tem aqui na fotinha, mas eu coloquei aqui, ó. A gente vai fazer também utilizar máscara eu já falei, né? Óculos, avental, luva, sempre que você tiver risco de contato com materiais biológicos, né? Sangue, secreção, mucosa, você vai fazer uso dessa paramentação padrão. Ele tem que estar no quarto privativo com a porta sempre fechada e tem que ter a identificação na porta, né? Como eu tinha falado. E quando for transferir esse paciente, fazer exame, qualquer coisa do tipo, o profissional tem que utilizar a máscara N95 e o paciente vai usar a máscara cirúrgica, tá certo? E aí nós vamos falar ainda, mas na próxima aula, sobre a comissão de infecção hospitalar. Isso aí eu vou deixar para a próxima aula, a gente já tá vencendo o tempo aqui do nosso bloco. Então aqui nós falamos sobre as IRAs, né? Vamos fazer uma recapitulação, falando sobre as IRAs, seja ela de criança ou adulto, e também do neonato, que ela pode ser de provável origem materna ou de origem hospitalar tardia. E nós falamos aqui sobre os tipos de prevenção de contato, precaução de aerosóis, de gotículas e a precaução padrão, né? E falamos aqui sobre qual paramentação deve ser usada para cada um desses, né? A Covid, que tá aí bem na moda, né? Se nós formos falar dela, a gente precisa usar para Covid paramentação padrão e também a paramentação de contato e de gotículas. E no caso de procedimentos geradores de aerosóis, nós vamos utilizar a máscara N95, não é isso? Hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Também vamos falar sobre a higienização das mãos. E ela pode ocorrer de várias maneiras, né? A gente vai esmiuçar aí esse assunto. E eu encontro vocês na próxima aula. Façam as atividades, eu vou estar enviando, né? O professor me informou que teve alguns problemas para responder lá na plataforma. Então, a partir de agora, vocês vão estar fazendo o download, responde a atividade e manda para o meu e-mail, tá? Que eu vou estar corrigindo. Obrigada pela participação e a paciência de todos. E até a próxima aula.